Olá a todos, mais um programa da Paula e hoje eu estou especialmente feliz. Vocês me conhecem, vocês já estão me acompanhando e vocês sabem o quanto que eu amo fazer esse programa. Mas hoje eu estou assim numa emoção porque eu tenho a honra de entrevistar esse grande líder que é o meu bispo, que é o líder da igreja que eu frequento, Bispo Cristiano Guimarães. Obrigada por ter vindo, Bispo. É um prazer, Paulinha, estar aqui com você, né? Assim que eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz de poder estar participando aqui. Já conheço, né, o seu programa, o seu podcast. E vamos falar de Deus aqui, falar de Jesus, Gente, falar ele é de muita coisa. De muita coisa. Ele é literalmente um grande homem de Deus. Isso Quanto mesmo. você mede, Bispo? 2 metros de altura. 2 metros de altura. Gente, hoje a minha perninha tá na cadeira assim, ó. Porque eles deram uma levantadinha pra não ficar assim tão diferente. Mostra aí, abre a câmera pra vocês verem. O Bispo tem 2 metros, eu tenho 1,60 m. Então, ele tem um acesso ainda maior a Deus, porque ele tá lá no alto. A gente faz essa brincadeira sempre, né, Bispo? Todo mundo. O Bispão. pessoal gosta também, diz que quando me abraça, põe a cabeça no peito, né? Igual João colocava no peito de Jesus, né? Então, ai, que máximo, é verdade. tem sempre essas brincadeiras aí por causa da altura, né? É verdade. E, Bispo Cristiano, eu quero fazer primeiro perguntas sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. Você é engenheiro de formação. Isso. Eu me formei no ano de 2001 pela Universidade Federal de Minas Gerais. Engenharia Mineiro. Civil, exatamente. Nasceu em Minas. Nasci em Minas, nasci em Belo Horizonte. Cresci lá, vim para São Paulo debaixo de um chamado de Deus, né, de um desafio da igreja. E como que foi essa transição de engenheiro para líder, para primeiro pastor, depois foi consagrado bispo? Fala assim, né? Consagrado, né? Isso. Consagrado bispo. Na verdade, minha mãe sempre me levou na igreja na minha infância, né? Frequentava a escola dominical e eu conhecia a palavra de Deus nesse período. Mas com 14, 15 anos de idade, né? Fui parando de ir para a igreja, fui perdendo interesse, comecei a viver uma vida como qualquer jovem, né? Dessa idade. E quando eu estava na faculdade ainda, né? Em 99, eu namorava a Bispa Camille, que é minha esposa hoje. Maravilhosa. Aliás, um beijo, Bispa. Isso. Ela vai vir aqui também. Sim. E aí a irmã dela recebeu um convite para ir na igreja. No ônibus, ela estava no ônibus, um rapaz chegou para ela e falou, ó, quero te dar um convite aqui, vai ter um festival de sorvete lá na minha igreja, sábado, você não quer ir? Ela foi, gostou muito, e a Camille começou a ir com a mãe dela, e como eu já conhecia a palavra, e eu falava, eu tinha uma ideia na minha mente que eu falava assim, depois que eu tiver mais velho, eu vou para a igreja, que eu sabia da importância do plano de salvação. Sim. Mas queria curtir o mundo. E eu resisti um pouco, mas acabei indo. Então, quando eu formei na faculdade, eu já estava frequentando a igreja, já estava exercendo liderança na igreja. Que legal. Então, foi meio que junto, né? Eu por um bom período de tempo, eu exerci minha profissão de engenheiro civil e à noite, final de semana, eu dedicava às coisas da igreja, né? Que bacana. E era Sara já? Sara Nossa Terra. Sara Nossa de Terra. Minas Gerais. De Minas Gerais. Que legal. Desde o começo. E daí você veio para São Paulo. O Bispo Cristiano tem uma família linda, né? Filhos maravilhosos. Conta um pouco. Isso. Aí eu me converti em 99, me formei em 2001. 2002 eu casei. A gente casou, eu tinha 6 meses de formado, né? Já tem maioridade seu casamento, 21 anos. Isso. Que legal, 21 hein? anos de casados. Maravilhoso. E aí, em 2007, nasceu o Samuel, que é meu primeiro filho. Tem 16 anos hoje, né? E quando a gente veio para São Paulo, a gente recebeu o chamado de vir para São Paulo em 2007, viemos em janeiro de 2008. Então foi um desafio muito grande, porque o Samuel estava com 1 ano de idade, né? Uhum. E você ir para uma cidade nova, que você não conhece. Sem ter rede de apoio. E eu orava, né? Eu falava, Deus, minha vida está nas tuas mãos, minha vida é para te servir. Me envia para qualquer lugar, menos para o Rio de Janeiro e para São Paulo.
porque eu conhecia São Paulo pelo programa do Datena na televisão, né? Nossa! Então eu achava que São Paulo só tinha crime, Você tinha um pouco de medo dessa enchente, cidade, trânsito, né? eu tinha uma preocupação. E realmente São Paulo é muito diferente, né? Acho que de qualquer outra cidade do país, né? Uhum. E de Belo Horizonte também, porque Belo Horizonte, apesar de ser uma cidade grande, não... E tem um ar mais calmo, Belo Horizonte, né? Sim, Assim, sim, tem totalmente uma diferente. levada diferente, O né? mineiro é mais tranquilo, o mineiro é mais calmo. Aí chegamos aqui, essa agitação de São Paulo, onde você vai, aquele monte de gente. E a gente veio para cá para começar uma igreja praticamente do zero, né? Uhum. A gente chegou aqui, tínhamos um salão alugado para começar a igreja. O proprietário cancelou o contrato, alugou para uma outra finalidade. Já começou com perrengue. Já começou com perrengue. Mas aí a gente, muito determinado, a gente começou a fazer os cultos em salas de reuniões de hotéis. Que bacana. Começamos Em que região de São Paulo? na Zona Sul, próximo do metrô Saúde ali. Foi onde a gente abriu a primeira igreja, na Avenida Jabaquara. E aí nós ficamos o mês de janeiro e fevereiro fazendo no hotel. E eu lembro que em fevereiro de 2008 a gente pegou a chave do primeiro salão. E a gente fez muito evangelismo na rua, a gente ia para a rua mesmo. Isso é maravilhoso, né? Falar de Jesus para as pessoas. A gente fazia todo sábado, vinha um ônibus de Minas Gerais para São Paulo, trazendo pessoas, né? Cada final de semana vinha uma igreja de Minas. E aí a gente colocava uma camiseta amarela, passava o dia inteiro falando de Jesus na rua para as pessoas, pegava telefone, pedido de oração, e assim nasceu a igreja lá da Jabaquara, né? Hoje, dessa igreja, já nasceram mais 50 igrejas. Nossa, que maravilha. Desde 2008 para cá. E vidas e mais vidas e mais vidas sendo transformadas, jovens sendo alcançados, né? Isso, exatamente. Porque esse trabalho da igreja é um trabalho que não tem preço. Você alcançar esses jovens que estão, a Deus dará, nas drogas, nas baladas, às vezes, com vazio dentro deles, que a gente sabe quem que preenche, né? Exatamente. Esse vazio. Só E assim, Jesus. a Sara Nossa Terra, ela tem um chamado especial para alcançar os jovens, né? Então a gente tem um culto no sábado, chama Arena Jovem. Maravilhoso. É Isso. uma balada, né? Uma balada gospel. Exatamente. É uma balada gospel, porque se tem você... muita força no louvor, muita né? música. Tem luz, tem telão de LED. Não, o que eu quero dizer é uma balada gospel porque é moderno, porque de repente o jovem pode ouvir e falar assim, mas é uma coisa meio careta. Não tem nada de careta o Arena, né? Não tem. E muitos que chegam lá se impressionam, né? Falam, poxa, eu achei que eu ia vir numa igreja, ia chegar num lugar chato, né? As pessoas falando um monte de coisa que eu não posso fazer, mas foi totalmente o oposto disso, né? Quem vai chega lá e se encanta, né? Porque vê alegria, ninguém... A primeira coisa que as pessoas ficam impressionadas é isso, é ver a alegria, os jovens cantando, pulando, dançando, sem droga, sem bebida alcoólica, simplesmente adorando a Jesus, né? E isso é maravilhoso. Isso não tem preço, porque ganhar os jovens, ganhar tantas vidas, realmente é algo que me emociona e que me deixa, no melhor sentido da palavra, orgulhosa da Sara Nossa Terra, né, Bispo? E esse trabalho nasceu lá em 2003, né, com a Bispa Lúcia Rodovalho. Deus deu a ela essa visão de criar, né, o Arena Jovem, criar esse espaço específico para o jovem na igreja. Eu confesso aqui que muitos pastores, né, já confessaram que é muito difícil trabalhar com jovem, né? Realmente jovem tem muita energia. Então, é uma demanda interna muito grande, né? Você tem que ter muita atividade. Por exemplo, a gente faz uma conferência no Carnaval que é maravilhosa, né? Quase 10 mil jovens reunidos. Por quê? Porque no Carnaval, se não tiver uma atração para eles na igreja, se não tiver algo para eles fazerem, eles vão acabar sendo influenciados, né? Principalmente aqueles mais novos na fé. Então a igreja ela tem uma agenda de atividade muito forte, né, para os jovens. E quando você estava aqui, aí você veio para São Paulo, aí você teve o desafio de criar o Samuel pequenininho, sem a rede de apoio aqui em São Paulo. E a Rafa veio quando? Então, só corrigir uma coisa, Deus é tão bom porque minha mãe,
O Samuel é o primeiro neto dela, né? A sua mãe logo mudou junto? Isso, passou um pouquinho, ela veio para São Paulo. Sua mãe é uma querida. Para poder ajudar a gente. Então Deus, ele providencia todas as coisas. Providenciou, né? Inclusive, a rede de apoio. Exatamente, ela está até hoje aqui em São Paulo. Ela é linda, queridíssima. E aí, em 2014, veio a Rafaela, né? E a Rafaela, ela teve uma má formação chamada mielomeningocele. Foi um grande desafio quando a gente foi para o hospital. No hospital não, né? Na consulta de rotina ali com a médica que estava acompanhando a minha esposa, ela, naquele ultrassom que você faz morfológico, né, que mostra tudo, ela falou, sua filha tem essa má formação, ela explicou tudo e disse que muitos pais naquele momento ali decidem interromper a gestação, né? Gente, se vocês vissem a Rafaela, ela é uma joia, essa menina. Exatamente. Ela é... Assim, eu sou suspeito para falar, né, ela é demais, o olhar dessa menina. E você sabe, Bispo, que eu entrevistei a Regina Moraes, que é filha do Antônio Emílio de Moraes, e ela contou que há 51 anos, a mãe dela estava grávida dela, e falaram que o bebê tinha chance, imagina, 50 anos não era um exame tão preciso quanto hoje. Que o bebê tinha chance de nascer com uma formação, lábio leporino, não sei o quê, e que o ideal era tirar, porque... E a mãe dela falou assim, não, eu vou continuar, eu vou ter esse bebê. Ela tomou a mesma decisão que vocês. Exatamente. E aí quando a gente falou, não, nós não vamos fazer isso, ela indicou um médico aqui de São Paulo, que, por coincidência, o consultório dele fica a 10 minutos da nossa casa. E esse médico, ele faz chama cirurgia a céu aberto. Ele abre o útero com 25 semanas de gestação. Nossa. Ele abre o útero, expõe, né, para quem não sabe, mielomeningocele, as costinhas dela, as últimas 4 vértebras, as costinhas dela estavam abertas e o tubo neural para fora, né? Isso gera muitas sequelas. Puxa o cerebelo, dá hidrocefalia, pode ter problemas, como se trata do tubo neural, de locomoção, problemas motores. Mas a médica falou, tenta achar esse médico. A gente achou, fizemos uma consulta com ele, ele explicou como funcionava a cirurgia, e a gente decidiu fazer essa cirurgia. E a cirurgia também devia ter um risco, né? Toda cirurgia tem risco, imagina uma dessas. Né? Uma dessas, cirurgia você vai abrir o útero... Eu nem sabia que isso existia. Exatamente, é algo muito recente. A Rafaela foi a 100ª criança a fazer essa cirurgia. E a Camille também teve que ter muita coragem, né? Nossa, com certeza. Porque ele abre, vem ali o neurocirurgião, fecha, põe o tubo neural no lugar, fecha. E aí continua a gestação. Continuou mais 10 semanas, ela nasceu com 35 semanas. Nossa, que maravilha. Mas foi um milagre, porque ela já estava no limite para ter hidrocefalia, e quando tem hidrocefalia tem que pôr a válvula. E daí, graças a essa cirurgia, ela não teve nada disso? Neurologicamente, ela não teve nenhuma sequela. As sequelas foram só as motoras, porque aí não tinha jeito, né? Mas neurologicamente, ela não teve nenhuma sequela. Que maravilha, né? Então, assim, a gente fala que a Rafaela é um milagre, né? Ela é Ela mesmo. É um milagre de Deus na nossa vida. É uma menina super alegre, pra cima, não reclama de nada. Ela faz fisioterapia desde 3 meses de idade. Assim que terminou de tomar as vacinas, ela já começou a fazer fisioterapia. Tá sempre com um sorriso. Sempre com um sorriso, sempre alegre. Hoje ela usa órtese, né, para poder andar. Ela fez uma cirurgia recentemente de correção na perna, teve que ficar um bom tempo na cadeira de roda, mas ela não... É uma alegria na nossa vida. Ela é demais. Né? E ela ama bolo de chocolate, né, Isso Rafa? Mesmo. Ixi, será que seu pai vai levar alguma coisa para você hoje, Rafa? Eu amo a Rafa, gente. Ela é uma menina assim. Olha, no dia que a Bispa Camille vier para eu entrevistar, eu vou pedir para trazer a Rafa e eu vou entrevistar as duas, porque elas são demais. Olha, é uma família muito maravilhosa. E nessas horas, né, Bispo, eu acho que é importante você falar isso que você viveu, porque às vezes a pessoa acha que o líder é uma pessoa que está acima do bem e do mal e que não acontece as coisas. Exatamente. E você também, com certeza, já teve e tem sempre que botar muito a sua fé em ação
para você, para sua Claro. vida, para sua família, né? Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então, assim, porque eu estou com Jesus, minha vida vai ser um mar de rosas? Não. Não. O fato de você estar com Jesus te dá força, te dá fé para enfrentar esses momentos de dificuldade. Com certeza. E ele mesmo disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, a gente passa por problemas, a gente passa por dificuldades, como qualquer pessoa. Até mais, porque a gente acaba lutando pelas nossas dificuldades e pelas das pessoas, né? Porque você pastorear uma igreja, você cuidar de igrejas, você acaba se preocupando e ajudando muitas pessoas com os seus problemas. Então, Deus, eu costumo sempre dizer isso, enquanto a gente está cuidando da igreja, das vidas, Deus, ele cuida da gente. Né? Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Eu adoro esse louvor. Isso mesmo. Esse louvor é muito lindo. E assim, eu acho que eu quis muito, eu pedi para a Adriana, eu falei assim, eu quero muito levar no meu programa o Bispo antes do Natal, porque ninguém melhor que o Bispo para falar de Jesus. E, Bispo, eu amo Natal, eu amo as comidas de Natal, eu amo as decorações de Natal, gosto muito da figura simpática do Papai Noel. Mas, às vezes, me dá um aperto, porque eu acho que o personagem principal do Natal, para muita gente, fica deixado de lado. Então, tudo fica muito importante, os presentes, o amigo secreto, a comemoração, aquela comilança e Jesus. E eu tenho procurado levar para as crianças que estão ao meu redor, para os meus sobrinhos, sempre os ensinamentos desse momento do Natal, da história, da Bíblia. E eu quis muito que você viesse falar um pouco com a gente sobre isso, porque esse programa é atemporal. Então, esse programa não é um programa de Natal, mas eu quis te trazer hoje, porque o Natal ainda não chegou, e eu gostaria de incentivar as pessoas a pensarem nisso e refletirem sobre o verdadeiro sentido do Natal. É isso mesmo. O Natal é a data que nós celebramos o nascimento de Cristo. Claro, não se sabe ao certo a data que ele nasceu, mas foi estabelecido mundialmente, né, principalmente nos países cristãos, que essa data se comemora o nascimento de Jesus, 25 de dezembro. E com o passar dos anos, foi se incorporando algumas coisas, dar presente, a comida, Papai Noel, Amigo secreto. Aí foram colocando várias coisas. O comércio aproveita não só essa data, né, mas todas as datas comemorativas para o marketing, para vender. E aí acabou que Jesus foi ficando esquecido, né? A gente até costuma dizer que quem ama Jesus, quem anda com Jesus, celebra Jesus todos os dias do ano. Não é só no Natal. Mas para muitas famílias que não têm essa oportunidade, seria uma data importante. Lembrar de Jesus, lembrar não só do nascimento, mas da morte na cruz, da ressurreição, de que ele é o Salvador, que ele é o Filho de Deus. E hoje tem criança que, se você perguntar o que é o Natal, ela não sabe, ninguém nunca explicou para ela. Que o Natal comemora-se o nascimento de Jesus. Acabou virando uma data comercial, uma data com muitos símbolos, e o personagem principal tem sido cada vez mais esquecido. E né? é muito importante a gente levar isso para as crianças. Eu me lembro, eu antes de me converter, eu venho de uma família católica não muito praticante. Mas eu me lembro, isso me deixa, assim, em todos os natais, profundamente agradecida. A gente tem uma família bem grande, o meu pai tem 5 irmãos, a minha mãe tem 2 irmãos, a gente sempre fazia um Natal reunindo todo mundo. E eu me lembro da dona Norma, que é a mãe da minha tia, que é casada com o irmão do meu pai, a dona Norma, que é de Avaré, fazendo a oração nos natais. E a minha tia fazendo a mobilização para nós fazermos a vivência do presépio, explicando Maria, Jesus, José, os reis, e etc, etc, etc. Então, desde criança,
esse significado. O Natal tem um significado muito grande para mim. E assim, hoje eu vou às vezes comemorar. Esse ano, por exemplo, eu vou comemorar na casa do cunhado do meu irmão uma festa grande também. Mas eu espero que tenha um momento de oração e eu vou ficar muito feliz se eles me chamarem para isso, mas se não for eu, que seja alguém. Porque eu acho que é muito importante. Assim, eu sinto um vazio muito grande. E eu já tive em festas de Natal que não tinha esse momento. E na hora da ceia, eu me recolhi e eu fui falar com Deus, eu fui dobrar os meus joelhos porque eu senti muita falta. Eu acho que é muito importante a gente agradecer pela vida, a gente agradecer o alimento e a gente agradecer o nosso Salvador, né? Exatamente, exatamente. É o que nós falamos agora há pouco, né? Acaba que as pessoas ficam envolvidas por esse ambiente que foi criado no Natal, né? Normalmente é o momento que a família está reunida e é uma ótima oportunidade de você lembrar, agradecer a Deus, de você exercer uma coisa que Jesus ensinou muito, né? Que é o perdão. O momento de Natal acaba sendo um momento onde muitas famílias se reúnem ali, aquelas brigas que aconteceram ao longo do ano, aquelas rusgas acabam sendo resolvidas, né? Ou não, né? Ou piora. Mas o ideal é isso, é que o Natal seja esse momento de não só juntar a família, de confraternizar, mas de lembrar de Deus, lembrar de Jesus, lembrar de tudo que ele representa, né, para nós. E é tão bom quando a gente vê, né, Bispo, Jesus se manifestando nas pessoas. Eu tenho pedido muito para Deus isso. Eu quero manifestar o amor. Eu quero manifestar esse amor, porque está escrito na palavra, se você puder lembrar onde que está, porque eu não sou muito boa para dar o versículo certo, mas não está escrito na palavra de Deus que Jesus fez coisas grandiosas e que nós podemos fazer coisas maiores ainda, se a gente tomar posse disso? Jesus disse isso, se creres em mim, vocês farão as mesmas obras que eu faço e obras maiores farão. Eu interpreto esse versículo porque, primeiro, o ministério de Jesus durou 3 anos só. Foi muito rápido. Os discípulos de Jesus estão aí há 2000 anos, né? E Jesus ele fez sozinho. Hoje tem milhares e milhares de pessoas pregando o evangelho, falando do amor de Deus, sendo usado por Deus. Então, quando você tem esse coração, o que Jesus mais quer é isso. O último mandamento dele foi: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, vocês serão as minhas testemunhas. O que é ser testemunha? É isso aí, é manifestar Jesus, deixar Jesus te usar, deixar com que aquilo que ele fez na sua vida possa ser um testemunho. O testemunho é alguém que viu algo, alguém que vivenciou algo. Então, aquilo que Jesus fez na sua vida, você pode levar para outras pessoas. E é interessante porque Deus sempre coloca no nosso caminho pessoas que estão com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades que nós já vencemos lá atrás por causa de Jesus. Uhum. Então ele te usa ali, o apóstolo Paulo fala isso, né? É Deus quem nos consola e para que nós possamos consolar aqueles que estão necessitados das mesmas consolações com que nós fomos consolados por Deus. Então é maravilhoso isso. Você primeiro ter essa experiência de conhecer Jesus e depois você tem a experiência de ser usado para levar Jesus para a vida de outras pessoas. Né? É isso. E sabe uma outra coisa que eu penso muito, Bispo? É que assim, Jesus, que é puro amor, pura benevolência, humildade, ele sempre criou pontes e não cercas. Você não acha que, às vezes, as pessoas com muita religiosidade acabam criando muros, acabam criando cercas e separando? Não é interessante a gente pensar nesse momento pré-natal, nessa coisa de pontes? Não é a gente ficar aplaudindo o que a gente sabe que é errado, não é a gente ficar aplaudindo o pecado, mas é a gente realmente não acusar tanto, a gente buscar mais essa semelhança de Jesus. Eu acho que
esse deve ser o nosso maior diferencial nos tempos que nós vivemos. A gente está vendo uma época de muita intolerância. Sim, né? muita. Cada um defendendo o seu lado, as Tudo redes sociais... polarizado, né? Tudo polarizado, as redes sociais, qualquer coisa que você coloca, sempre vai ter ali os haters, aqueles que vão criticar. Você não tem hater, bispo? Tem. Ah, não é possível. Todo mundo tem. Tem. Às vezes eu coloco lá um trecho de uma palavra, aí tá lá o comentário assim, já não se fazem pastores como antigamente. Gente. Sempre tem. É que as pessoas querem entulhar os poços, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o grande diferencial da igreja hoje é conseguir chegar nesse equilíbrio. Eu gosto muito de usar a passagem de Jesus com a mulher que foi pega em adultério. E eles queriam, os religiosos, como você disse, né, eles queriam apedrejar aquela mulher. Eles queriam condená-la à morte ali. E realmente eles, pela lei de Moisés, eles tinham razão naquilo que eles estavam fazendo. Mas Jesus veio trazer algo diferente. Jesus não veio trazer religião. Jesus veio trazer a graça, o amor, a salvação, o perdão. E aí Jesus chega ali e as pessoas querendo questioná-lo perguntam, né? Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la. O que o senhor diz? Aí o que Jesus responde? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. E aí a Bíblia fala que a começar dos mais velhos, foi saindo um a um, no final ficou só Jesus e a mulher. E aí Jesus pergunta para ela, cadê aqueles teus acusadores? Eles não te condenaram? Aí ela falou assim, não. Aí Jesus fala, nem tão pouco eu te condeno. Ou seja, Jesus ele olhou para aquela mulher com um olhar diferente dos religiosos. Ele olhou com compaixão, ele olhou com misericórdia. E ele fala, nem tão pouco eu te condeno. Só que ele não termina aí. Ele fala o quê no final? Vai e não peques mais. Então Jesus ele conseguiu equilibrar a questão da graça, do amor, do perdão, da misericórdia, de não ficar apontando o erro das pessoas, não ficar julgando as pessoas, não ficar condenando as pessoas, mas também ele não foi conivente com o pecado. Isso é muito importante também. Exatamente. Porque não é uma coisa assim, não é flex. Ah, não, tudo bem. Não, o que é certo, o que é errado, Exatamente. Mas eu não vou ser um acusador. E aí, bispo, eu tenho um feedback para te dar. Eu tenho uma pessoa muito querida que eu levei na sua igreja e essa pessoa ela tinha assim, uma certa repulsa porque ela teve experiências ruins em outros lugares com algumas lideranças e ela ficou muito encantada, muito maravilhada, ela se sentiu muito abençoada e tem frequentado, né? Tem ido sempre ao culto, justamente por esse jeito que você tem de levar a palavra, com muita unção, com muita força, mostrando o que está escrito, o que é o certo, mas sendo essa pessoa que combina com Jesus. Porque eu vejo, particularmente, e eu não vou dar nomes aqui, mas eu vejo algumas pessoas falando em nome de Jesus, e eu falo assim, gente, tem alguma coisa errada, porque essa pessoa está falando em nome de Jesus, mas ela está combinando mais com o outro lado. Porque a pessoa só grita, ela só acusa pessoas violentas. Então, é muito legal isso. Eu acho que esse feedback é importante, não que vocês não saibam, né? Porque vocês têm uma igreja sempre lotada. Mas é muito importante, porque sabe o que eu falo para as pessoas? A fé, essa nossa fé, ela nos liberta, ela não nos aprisiona. O mundo, o pecado te aprisiona. Exatamente. A fé liberta. Jesus liberta, né? Exatamente isso. É outra coisa que mudou minha mente quando eu entendi esse princípio, porque eu até falei, né, que eu ia para a igreja quando era criança, quando era pré-adolescente. Foi plantada uma sementinha em você? Só que na minha cabeça eu pensava assim, o que adianta eu estar aqui na igreja e eu faço um monte de coisa errada? Né? Era um pensamento que eu tinha. Você achava que você não era bom o suficiente para estar na igreja? E eu achava que eu nunca ia conseguir vencer o pecado. Então eu falava, eu não vou conseguir ficar sem esse pecado aqui. Então já que eu não vou conseguir ficar sem esse pecado, o que adianta eu estar na igreja? Até o dia que eu entendi que Jesus ele não chega para você e fala assim, você não pode mais pecar a partir de hoje, você dá um jeito, você vai
sei lá, fica trancado, Se puna. jejua, se puna, se martiriza, faz qualquer coisa. Ele não faz isso. Ele não né? faz isso. Ele fala assim, ó, eu venci o pecado na cruz. E eu posso te libertar desse pecado. Nossa, isso é muito lindo. Esse pecado que te aprisionava, vou dar um exemplo aqui. Eu antes de ir para a igreja, eu queria parar de beber. Eu bebia muito. E aí eu não quero beber mais, está me fazendo mal. Mas eu não conseguia. Toda vez que um amigo chegava, vamos beber. ali, vamos tomar uma, vamos na balada, vamos tal coisa. Aí eu não conseguia. Aí eu falava, para que eu vou para a igreja? Eu não consigo. Aí quando eu fui para a igreja, eu entreguei minha vida a Jesus, entreguei o meu coração, falei com ele, Senhor, eu não consigo vencer o álcool, mas eu creio que o Senhor pode me libertar. Naquele dia Jesus me libertou. E a partir dali, eu olhava para a bebida e eu não tinha mais vontade, eu não tinha mais aquela vontade incontrolável. Né? E aí eu pude escolher entre beber ou não. Antes eu era escravo da bebida. Isso é muito lindo. Eu não queria beber, mas eu não conseguia. Eu era escravo do álcool. Hoje você está livre para escolher. Exatamente. A partir do momento que Jesus me libertou, agora eu posso escolher. E eu escolho não beber. Eu prefiro não. Mas é uma escolha. Você uma tem escolha. A liberdade. Exatamente. E tem aquela passagem, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Nem tudo convém. Então, assim, a partir do momento que eu vi que aquilo estava fazendo mal, eu lembro uma vez, eu gosto de contar essa história que é interessante. Tinha um amigo meu que o pai dele tinha um bar lá perto de onde eu morava, e lá tinha bilhar. Eu gostava muito de jogar bilhar, jogar sinuca e tomando cerveja. Eu sempre ia lá com esse amigo meu e a gente ficava lá brincando. E aí eu me converti, já tinha parado de beber, mas ainda ia para lá com esse meu amigo, a gente ficava lá brincando de jogar sinuca. E eu já tinha uma célula. Para quem não sabe, a célula é uma reunião familiar numa casa, né? E eu pregava lá toda semana nessa célula. E um belo dia eu estava lá no bar jogando sinuca, e aí passou a família inteira da célula e me viu lá dentro de um bar jogando sinuca. Ficaram o Espírito horrorizados. Santo me incomodou. O Espírito Santo falou comigo, esse não é mais um ambiente para você. Né? E a partir dali eu falei, realmente, tem alguma coisa de errado? Não estou fazendo nada de errado, não estou jogando a valer, eu não estou bebendo, não estou apostando. Estou aqui com meu amigo, a gente está aqui conversando, batendo papo e brincando aqui de jogar sinuca. Mas aquilo ali eu não senti bem mais. Me incomodou. A partir do momento... Então, é assim que Deus trabalha na nossa vida. É através do Espírito Santo. Ele vai tirando aquelas coisas do mundo, aquilo que não agrada a Deus. É um processo, não é do dia para a noite. Né? Muita gente quer que as coisas aconteçam rápido. É um processo. Deus vai te mostrando, Deus vai te direcionando. Vai ter pessoas que Deus vai falar, não, pode continuar aí brincando com a sua sinuca, não tem problema nenhum. O Espírito Santo não vai chacoalhar. Exatamente. Tem gente que, igual eu, me converti e logo em seguida recebi o chamado de Deus para ser um pastor. Tem gente que vai fazer obra social, tem gente que vai cantar. Tem gente, cada um vai tem ter... gente que fica resistindo, né, um pouco aos chamados tem de aqueles Deus. Que vão... Eu resisti muito, gente. Tem aqueles que vão ser membro da igreja, né? Pessoas, todo mundo... Jesus fala isso do corpo, né? Ele compara a igreja com o nosso corpo. Ele falou, se todo mundo quisesse ser o dedo, e o que seria do pé? Se todo mundo quisesse ser mão, né? Então, tem lugar para todo mundo na igreja. É um processo. A igreja ela não pode excluir ninguém. Eu sempre falo isso. A igreja ela é para todos, né? Vocês estão ouvindo bem isso, gente? Eu até brinco, eu falo que a igreja é para todos. Né? A igreja é para todos. Guarda a igreja isso, aceita todo mundo. Guarda isso. Aí também tem aquelas pessoas malucas que te ouvem falando isso e que piram porque você está falando isso. E é verdade o que ele está falando. Jesus falou sem excluir. Jesus falou assim, aquele que vem a mim, eu jamais lançarei fora. É isso. Por que nós vamos lançar? Agora, a igreja ela é inclusiva, a igreja aceita todo mundo, mas ela não é permissiva. Ela vai ensinar a palavra. Sim. E na palavra está escrito, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se eu conheci Jesus e minha vida não mudou nada, minha vida continuou do mesmo jeito, é porque eu não conheci Jesus. Você acha que você conheceu? A premissa do evangelho é causar uma transformação na vida da pessoa.
A Bíblia fala que antes de conhecer Jesus, nós estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, e ele nos deu vida. Então, essa vida que Jesus nos dá, ela tem que fazer alguma diferença. Né? Eu não posso continuar sendo a mesma pessoa de sempre. Você tem que ser uma nova criatura. Nova criatura. E eu quero te pedir para você falar um pouquinho. A gente ainda tem um tempinho. Eu tenho 2 assuntos para falar com você ainda. Um é do batismo. Porque foi uma das maiores experiências da minha vida. Aliás, eu tive a alegria de ir para Israel com a nossa igreja, com o bispo Rodovalho e com a bispa Lúcia, e foi uma das viagens mais maravilhosas da minha vida. Acho que foi a viagem mais maravilhosa. Fizemos os caminhos de Jesus, você andar por onde Jesus andava. E eu já tinha sido batizada, mas eu fui batizada novamente no Rio Jordão. E eu queria muito que você falasse um pouco sobre o batismo e depois, antes da gente finalizar, eu quero pedir para você falar um pouco também sobre o jejum. Tá bom. Porque todas as lives que eu faço diariamente, eu falo muito, eu tô jejuando, eu fiz jejum disso, de aquilo, o pessoal começa a me perguntar, eu falo assim, vê a live que eu já fiz uma vez com o bispo Cristiano, mas agora eu vou falar. Vejam o programa da Paula, o bispo falou de jejum também. Isso. E o bispo falou de batismo. Aí vocês vão no programa da Paula, no YouTube, e vão assistir o bispo falando aqui comigo. É isso aí. Mas vamos começar com o batismo. O batismo, né? O batismo é uma cerimônia que tem um simbolismo, né? A pessoa, quando ela é batizada, ela é imersa ali nas águas e ela ressurge das águas. O próprio Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer da água é o batismo nas águas, do Espírito é o batismo no Espírito Santo. O batismo nas águas, ele tem esse simbolismo. A pessoa, quando ela está imergindo nas águas, ela está morrendo. Simboliza a morte para o mundo, do velho homem para a velha vida. E ao sair das águas, ela está nascendo de novo para uma nova vida com Cristo. Por isso que a Bíblia fala que quem está em Cristo é nova criatura. Então, agora, é muito importante a gente entender que quem começou com o batismo foi João Batista. Ele veio para preparar o caminho para Jesus, inclusive o próprio Jesus foi batizado. Jesus não tinha pecado, mas ele falou, não, eu quero ser batizado por você para que se cumpra toda a justiça. Então Jesus ele foi batizado. E aí a Bíblia fala em Lucas 3:3 que João ele pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então o batismo ele é para a pessoa que se arrependeu e quer ter os seus pecados remidos, seus pecados perdoados. Então eu costumo dizer o seguinte, vamos colocar o casamento. Né? A igreja faz casamento, mas antes de na igreja casar, a pessoa tem que ir lá no cartório e casar no civil. Ela casa no civil, casou diante da lei, aí a igreja vai lá e abençoa o casamento, tem a cerimônia para receber a bênção do casamento. O batismo é a mesma coisa. O verdadeiro batismo acontece na hora que a pessoa se arrepende. Na hora que ela... Não é simplesmente um ritual, uma cerimônia que batizou e acabou. Senão é um banho de piscina, de rio, de água. Né? O batismo é de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, o verdadeiro batismo aconteceu na hora que a pessoa se arrependeu. Aquela cerimônia nas águas é só um simbolismo Isso é muito importante daquilo que aconteceu dentro dela. Por isso que na nossa igreja tem o revisão de vidas. E por isso que eu sempre costumo dizer, o batismo ele não é o final da caminhada cristã, ele é o início. Tem gente que fala assim, eu não estou pronto para ser batizado. A Bíblia tem vários textos que mostram Filipe lá no caminho de Damasco, né, quando ele encontra o eunuco, e ele fala de Jesus para o eunuco, está lá em Atos 8, essa passagem, ele fala de Jesus para o eunuco, aí o eunuco vê um lugar que tinha água, ele fala, tem ali água, o que impede que eu seja batizado? Aí Filipe pergunta para ele, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu creio, de todo o meu coração. Então é lícito, ele vai lá e batiza, ele tinha acabado de pregar. Paulo era perseguidor da igreja, ele tem aquele encontro com Jesus, ele fica cego, ele vai para a cidade, Deus manda lá Ananias prega para ele, cai as escamas, a Bíblia fala que na mesma hora ele foi batizado nas águas. Né? O batismo é o início da nossa caminhada com Deus.
E é uma decisão muito importante, Muito. porque você já se arrependeu conhecendo Jesus, conhecendo o plano de salvação. E ali naquela cerimônia é como se você tivesse proclamando, né, Sim. para todo mundo: agora eu sou de Jesus, Sim. eu morri para a velha vida. É E isso. eu quero nascer E eu para sou uma nova muito, vida eu sou com muito Cristo. grata. Eu fui batizada em 2009 na Sara. E foi algo muito profundo para mim, justamente porque nós ficamos num acampamento 2 dias fazendo revisão de vidas. E a palavra foi sendo passada para a gente ter essa consciência desse batismo, que não é simplesmente, eu vou batizar. Não, você vai se arrepender, você está disposta a se tornar uma nova criatura, você acredita, você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, tudo, né, tudo isso. Exatamente. E aí você se fortalece muito e isso te traz uma transformação muito grande. Então, é uma coisa que eu falo para todo mundo, é a Paula antes do batismo e a Paula depois do batismo. É uma coisa que foi muito, muito, muito importante para mim. E eu gosto muito, Bispo, de falar em jejum. A gente já fez uma live sobre isso. Sim. E eu queria que você falasse, porque a nossa luta, né, não é contra o sangue e contra a carne, mas é contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual. E eu acho que o jejum é uma arma. O jejum é uma ferramenta muito grande para a gente lidar com a nossa vida, com alguns desafios. E eu queria que você falasse. Eu sempre gosto de começar a falar do jejum pela passagem que Jesus, ele está lá no Monte da Transfiguração com Pedro e João, e quando ele desce, ele encontra os discípulos com um problemão, porque um homem levou o filho até os discípulos, esse filho estava possesso de demônios, e os discípulos não conseguiram libertá-lo. E aí Jesus falou à geração incrédula: até quando estarei convosco? Jesus vai lá, liberta o menino, e aí os discípulos chegam para ele e falam: por que nós não podemos expulsá-lo, né? Por que a gente não conseguiu resolver a situação? Aí Jesus fala: certas castas só saem através de jejum e oração, né? Então, aqui a gente entende primeiro, o jejum precisa da oração junto. Jejum sem oração é passar fome, né? O jejum, ele tem uma força muito grande no mundo espiritual. A gente vê o jejum de Daniel lá no Antigo Testamento, que quando o anjo chega com a resposta, o anjo fala: eu saí do céu no primeiro dia, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu, e porque você orou, você jejuou, eu consegui vencer. Deus enviou o arcanjo Miguel e eu venci, e eu estou aqui trazendo a sua resposta. Então o jejum, ele serve para batalha espiritual, para vencer jejum de Esther, né? no mundo espiritual. A Bíblia tem muitos jejuns que foram relatados e que trouxeram um resultado muito forte. Agora, o jejum tem também o lado da consagração, porque quando eu estou jejuando, a Bíblia fala que a gente vive uma luta constante entre a carne e o espírito. O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, porque eles são opostos entre si. Quando eu estou jejuando, eu estou fazendo o quê? Eu estou enfraquecendo a carne. E quando eu enfraqueço a carne, meu espírito prevalece. Fortalece o espírito. Então, o jejum, ele tem esses dois propósitos, né? Maravilhoso. E o que é o jejum? É abstinência de alimentos. De alguma coisa que você gosta, né? O Porque tem gente principal que faz jejum jejum da de Bíblia... chuchu também não dá, né? O principal você jejum que da ame Bíblia... chuchu, né, Bispo? O principal jejum da Bíblia é esse, a abstenção de alimentos. Jesus jejuou 40 dias, né? Moisés jejuou 40 dias, Elias. A Bíblia mostra vários jejuns prolongados. Tem o jejum de Daniel, que foi 21 dias, mas é isso. Comendo jejuar, só coisa da terra. Comendo só coisa da terra. Já fiz esse jejum, é bem desafiador, mas é maravilhoso. Que é conhecido como o jejum de Daniel. Né? Então é isso. Agora, é o que você falou, como o jejum é você se abster de algo que você gosta, eu já vi pessoas, por exemplo, tem um jejum que está muito na moda hoje em dia, né? Que a pessoa faz jejum de doce, que ela já aproveita que é algo que normalmente as pessoas gostam muito, né? Principalmente quem gosta de chocolate, essas coisas. Vai ficar no espírito e magra. E aí já emagrece, né? Também, já faz as duas Eu não vou coisas, negar que eu faço muito jejum de doce para ficar no espírito e mais magra. E não é fácil, né? Não é fácil. Jejum de doce no primeiro dia você tá ali. Não, e sabe o que daqui acontece? a pouco começa a gente abre um jejum
E daí parece que aquilo vem de bandeja. Na hora que você abre o jejum, a Adriana de Castro, eu falo, não falo para ninguém, né, que eu abri jejum. Aí a Adriana de Castro fala assim: Paula, vem aqui em casa, que eu fiz um bolinho. Aí eu falo assim: eu vou em casa, mas eu não posso comer o bolinho. Exatamente. E daí parece que os doces vêm com tudo, né? É isso mesmo. Poxa, olha que maravilha essa conversa, hein? Falamos sobre a história do Bispo Cristiano, falamos sobre jejum, sobre oração, sobre Jesus, que é o personagem principal do Natal, mas não só do Natal. Como esse programa é para todos os dias, o bispo falou muito maravilhosamente bem. Jesus não é o foco e não tem que ser o personagem principal no Natal. Ele é o personagem principal todos os dias, Exatamente, né, bispo? Exatamente. Foi muito maravilhosa a nossa conversa. Obrigado, Quero te agradecer. Obrigado. Obrigada, bispão. Ó, 2 metros de altura contra 1,60. Mas somos pessoas de muita fé e eu gosto da oração do bispo porque a gente brinca que ele, com essa altura, ele está mais perto de Deus, mais perto do céu. E eu quero agora agradecer, né, os meus apoiadores, que são essenciais para esse programa, a agência Gloss, da qual eu faço parte, onde eu faço minhas fotos maravilhosas. Obrigada, Andréia, Charles Miara, um beijo para todos vocês aí da Gloss. A Casa Cascais, que é esse complexo na 9 de julho incrível, que tem bar, restaurante, academia, salão de beleza, mini shopping. É um lugar queridinho meu, que tem me apoiado bastante também. A F2 by Femawad, que é essa grife que sempre me veste nos eventos. E a Malou, que é a confeitaria da minha amada irmã Luísa Gauss, que eu falo que é a melhor confeitaria de Pinheiros. Concordo. O bispo já experimentou as delícias da Malou, porque eu faço uma célula na minha casa e a Malou serve a nossa célula. E aqui no programa, bispo, a Luísa, a Malou, apoia a gente trazendo um presente para os convidados. Então você vai levar para a Rafinha obrigado. um mini bolo aí. Pode eu deixar. espero que elas gostem. Um beijo para a Bispa Camille, para o Samuel, para a Rafa, para sua mãe também, que é sempre muito gentil e muito querida. E eu quero te fazer um convite. Esse programa não é um programa religioso, mas a apresentadora desse programa, que não é religiosa, é espiritualizada e vai para a igreja e não tem vergonha de falar que é crente. Eu sou muito crente e eu quero te convidar para estar com a gente aos domingos na Sara Nossa Terra, que é na Rua Augusta, eu pensei Avenida Paulista. Rua Augusta 24... 2027. 2027, ó. Isso. Tô dando tudo errado. Rua Augusta 2027, pertinho da Alameda Jaú. Rua Augusta 2027, eu vou lá desde 2009. E 10 horas da manhã, no domingo, estamos lá. Às vezes eu faço louvores lá, tem cultos especiais. Estamos sempre juntos lá, a gente vai se encontrar. Também tem culto às terças-feiras, né, bispo? Terça às 8 horas da noite. É isso aí. No domingo também tem às 18 horas. Tem 18, além das 10 e às 18. Então e no você tá sábado convidado. tem o culto de jovens, que a gente falou tanto aqui dos jovens, né? Às 18 e às 20 horas. São 2 cultos. É isso aí, ó. Os jovens, ó, vai pra lá porque é uma balada gospel. No melhor sentido da palavra balada. E eu quero pedir para você dar aqui nessa câmera a sua rede social, também da Sara, para o pessoal seguir, né, bispo? Isso, a minha rede social é BP Cristiano, BP de bispo, né, abreviação, e o Cristiano é com CH. CHR é o meu Instagram. BP Cristiano. Isso. E tem também o Sara Augusta. Sara Augusta. Sara Augusta, que é o nosso Instagram lá da igreja. É isso aí. Então, ó, esperamos você nas nossas redes sociais. Eu também quero que você esteja na minha, porque no YouTube você já tá. Espero que você já tenha ativado o sininho para receber as notificações. E quero te pedir para seguir Paula Gauss, Paula HGAUSS, também no Instagram, no Facebook, no TikTok, no X e no Spotify. Eu já tenho uma projeção mental que eu vou errar, aí é óbvio que eu erro todas as vezes. Algum nome eu falo errado. Mas eu vou falar de novo. No X, no Spotify, no TikTok, aqui no YouTube, onde você já tá, no Facebook e no Instagram. Agora eu falei certo. Pronto. Então, eu quero te agradecer mais uma vez pela audiência. Fiquei muito feliz aqui de ter esse bispo querido, esse grande líder. E eu espero que você tenha gostado do programa. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.